voltando agora o tema bem mais centrado no Criador, para aliviar aí algumas consciências, eu vou dizer a vocês que provavelmente, porque tudo que eu estou dizendo, gente, eu preciso fazer isso, não é diferente dos outros. A gente acha que é isso. Baseado nisso, baseado naquilo, baseado não sei o que, eu acho que pode ser isso. Nunca tire o acho ou a possibilidade. Por quê? Porque a sua opinião também é importante para alimentar aquilo, e foi assim que a gente está chegando, a gente está evoluindo, né? Então eu acho que nós herdamos do Criador a paixão pela materialidade. E eu chamo essa paixão pela materialidade de extremo yang. Por que não o yang simplesmente? Extremo yang. Porque o extremo yang é uma forma distorcida de ser. O yang é necessário como o yin. Mas no extremo, ambos não operam bem. Mas por que então, Ângela, você não acha que pode ser o extremo yin também? Porque o extremo yin é o não fazer. Entendeu? É só pensar, eu poderia sair daqui, lá na cozinha, fazer um bolo, eu tenho os ingredientes, eu posso ir no YouTube e ver quais são as coisas, mas estou com uma vontade de comer um bolinho salgado, de sardinha, vai elaborando. Mas nunca levanta dali para fazer o bolo. Não é ação. Se quem tivesse, a parte que tivesse caído aqui fosse a yin, ainda estaria tudo quieto. No entanto, tudo é ação, tudo é vida. Surge, acaba, né? Diversifica. Olha, trazendo para o planeta Terra, olha as formas de plantas que existem, olha as formas de animal, olha a forma humana, olha a quantidade mineral, diferenciação que tem. Se for para outro lado, olha essa profusão de planetas, olha a diversidade, todos são esféricos, todos giram, mas gente, que beleza, parece que Saturno acabou de adotar mais um pequenininho, mais um satélite, mas não, Júpiter, aliás, mas Saturno continua sendo campeão em satélites, ele tem mais de 130. Acho que Júpiter acabou de chegar a 100. Aquilo ali já virou um sistema, né? Tudo é ação, tudo está acontecendo. Eu estou fazendo, parece que alguém está fazendo. Por isso. Agora, por ele vibrar no yang, tudo tende a vibrar mais no yang. No extremo yang. Qual é o trabalho das energias? Porque ele está fragmentado, ele cria, está espalhado pelo universo. Qual o nosso trabalho? Modular esse yang. Porque no extremo do yang, nem o Criador aceita o yin. Já percebeu quantos machos, né, que se designam machos, eles não aceitam conviver com a fêmea? A fêmea é esquisita, é mal cheirosa, é exploradora, fala demais, pensa de menos, não é isso? E por que ele pensa assim? Porque ele vai logo e faz, ele vai logo e explode com as coisas. Não vou com a tua cara, ele faz logo guerra. Deixa tudo arrasada. Terra arrasada. Porque eu sou macho. Quem a gente está replicando? O yang doente do Criador. Então não é nem tão difícil você identificar quais são as criaturas doentes. Gente, eu
não estou maquiada não, agora que eu vi que é o vermelho, é o calor. Eu estou ficando com os bochechas vermelhas, que parece que eu taquei um negócio aqui, mas não tem nada aqui, a não ser filtro solar, mas vamos continuar. Só coloco o batom e os olhos. Essas pessoas, ninguém quer morrer, não é isso? O Criador também não. Ele se sente ameaçado pelo yin. Ele não gosta. Porque ele vê o yin como uma ameaça. Porque ele está no espectro yang. Ela quer me enfraquecer, ela quer me dobrar, ela quer me manipular, ela quer me dominar. Vou acabar com a raça dela. Vocês entenderam? O mecanismo é esse. Mas se só o yang operar no máximo da sua energia, ele é só destruição. Ele é só caos. Você sabe qual é o nome original do Criador? Caos. É uma criação desordenada, sem sentido, sem lógica, sabe? Um acaba com o outro e quem sobreviver no final, quer dizer, igual Highlander, só pode sobrar um. Agora, para quê? O filme nunca disse. Para que só precisa de um? O que aquele um vai fazer de tão especial que os outros não fariam? Então, quando a gente vê a humanidade vibrar na guerra, e muitos das energias yang que aceitam a yin junto, mesmo que eles vibrem sempre mais no yang, isso é ótimo, não é disso que estamos falando. Mas ele aceita o diferente, ele aceita criar, ele aceita elaborar, ele aceita conservar, ele aceita proteger, ele sai da doença do extremo, que só quer destruir. Eu faço e eu desfaço, porque isso alimenta o poder. Ah, como eu posso criar e eu posso destruir. É uma mente doente que criou tudo isso, e gostemos ou não, somos filhos dessa criação. Então, outro dia, e eu não pensava assim até outro dia, tá? Até não muito tempo, mas eu não pensava nisso, sobre isso, e quando eu vi num diálogo de um filme, a gente aprende muito, né? A gente não aprende só a bater no outro, a socar o outro, a quebrar o outro, e o outro ainda continua vivo, né? Ainda vai para casa. Ele disse, gente, nós nascemos ruins. Nós somos ruins. Isso é meio chocante, não é? Porque até pessoas hoje em dia que ficam namastê, se olhassem a sua sombra, não ficaria sentado, ó, vazaria do susto. Originalmente, somos assim. Somos ruins. Por isso, às vezes, a gente fica assim, gente, mas tem tanta gente, como é que essa pessoa pode fazer essa maldade friamente? E às vezes um delegado, um juiz, se assusta com isso. Porque a nossa origem é essa. E a gente tem que parar de fazer, nós somos anjos, nós somos poeiras de estrelas, mas até as estrelas é chocando uma com a outra, para fundir, para explodir, tudo é meio grosseiro, né? Tudo é meio espalhafatoso, como se diz. E quanto mais cedo a gente entender isso, mais a gente dá um jeito, a gente modula, a gente resolve. Se olharmos para isso como um defeito horrível e escondermos embaixo do tapete, que é todo aquele que não vai ver a sua sombra, por isso não conversa, por isso não faz nada, nada é solucionado. Você não pode querer mudanças sem operar transformações. Se for fazer do mesmo jeito, o resultado será sempre o mesmo.
E você vai ficar cada vez mais cansado, insatisfeitos, e chegar ao ponto de achar nada tem mais jeito. Como dizia, a fé de muitos esfriará. Mas quando você entende que você veio de um acidente, e que nesse acidente o que mergulhou dentro da criação e se fragmentou foi o Yang, você começa a entender, mas espera aí, quem ficou lá fora? Quem ficou lá fora foi parte desse Yang e o Yin inteiro. Porque a energia é composta de Yin e Yang, tá, gente? Não existe uma energia evoluída só Yang ou uma energia evoluída só Yin. É a junção desses dois que dá certo. Inclusive, a gente vê isso replicado no próprio planeta. Um casal que se dá bem é um casal que já equilibrou as suas energias. Eu me expresso como Yin e permito que ele se expresse como Yang. Eu me expresso como Yang e respeito quando ela se expressa com o Yin dela. Ou seja, ela dá palpite, tem uma ideia, eu ajudo na elaboração e concretizo essa ideia. Eu não fico dizendo que ela é palpiteira. Eu não fico dizendo que ela só vive inventando coisas. Vamos identificar? Essa é a função Yin. Inventar coisas. Se ela não existisse, inclusive mesclada com o Yang, nenhuma transformação teria acontecido nesse planeta. Ah, vamos fazer, sim, vamos fazer. Eu vou atuar aqui, você atua ali, você elabora aqui, você passa ali. Fortalece o Yin também. Porque se só o Yin existisse, e eu nem vou dizer que só o Yin existisse, porque o que se fragmentou aqui dentro foi uma parte Yang. E o que é que o Yang está fazendo sem o Yin? Vibrando no seu extremo. Só caos, só destruição, só desamor, só ódio, só doença, só pestilência. Porque o que te vem de uma guerra? Você acaba com a sua carga energética. Você acaba com ela, gente. Porque isso é uma violência energética muito grande. Que você tenta destruir o que não é possível destruir. Então você só alimenta com mais ódio, com mais coisa, com mais ganância, com mais... Entendeu? Aí aquilo vira um monstro. Ah, mas o que tem a ver do Criador com o humano? Quando ele começa a ser muito alimentado no Yang, ele está enfraquecendo. Não achem vocês que ele está se fortalecendo. Ele está enfraquecendo. Uma vez fraco, ele começa a ver o outro como um inimigo. A gente está até vendo isso muito bem agora no presidente americano, não é isso? Ah, eu vou acabar com o Irã, eu vou acabar, o Irã não está nem aí dele. Ah, eu conversei com o Irã, e a gente resolveu que vai acabar, vai parar, para não perder a pose. Mas aquilo está causando uma insegurança perigosa naquele ser. Ele não consegue viver com a derrota. Ele está vibrando no extremo Yang, ele está totalmente desconectado de qualquer construção. Ele está vibrando na desconstrução. E isso é perigoso, porque ele tem o dedinho para apertar um botãozinho perigoso. Se ele se sentir totalmente atacado na sua virilidade, ele vai detonar com tudo. Caos. Então, o que a gente, como espécie humana, pode fazer? Olha, agora as coisas estão sendo mostradas. Agora eu consigo compreender. Isso aqui me leva para frente. Isso aqui me leva para destruição. Eu vou alimentar isso,
ou eu vou começar a apagar esse fogo. Não é para que aquilo deixe de arder, mas aquilo não pode criar labaredas. É como você ter uma lareira. O fogo está contido ali. E você deixa de desfrutar do fogo, do seu calor, da sua beleza. Tem coisa mais linda do que você estar sentado diante de uma lareira? Não. Quer dizer, existe, mas naquele momento, curta o momento. Naquele momento, é o momento ápice, o momento maior. Aí o que acontece? Saiu do controle o fogo, pegou no tapete, pegou na cortina? Não. Mas se você acende um fogo sem a proteção da lareira, deixa de ser uma coisa gostosa, deixa de ser um tesão e passa a ser algo muito perigoso. Qualquer janelinha aberta, que o vento bata e que leve essa fagulha e bata numa cortina, bastou. Então a coisa, por isso que eu digo, às vezes as coisas vêm aumentando de temperatura, aumentando de temperatura, aumentando de temperatura, e a gente não percebe. Não percebe o próprio Criador no seu extremo agindo em cima de algumas pessoas. Ah, mas o que eu posso fazer? Não alimentar essa gente. Não alimente esse fogo. Quando você vê que o fogo está saindo do controle, joga um pouco de água para que ele abaixe. Não é para apagar, não é para extinguir a energia aí. Mas ela está agindo de uma forma errada, descontrolada, destrutiva. Então o que você faz? Não alimenta. O que a maioria faz? Está votando, está aplaudindo. Ah, isso é que é jeito de ser, isso é que é jeito de viver, isso é que é macho. Os homens que estão sendo criados agora, eles estão diante de um mundo muito desafiador. Esses jovens estão sendo levados para conviver numa sociedade que cada vez te seduz com besteiras e te nega conhecimentos profundos. Você não sabe nem quem é, nem a sua sexualidade você sabe. Você não sabe se você quer ser homem, se você quer ser mulher. Homem ou mulher, biologicamente você é, mas você não sabe se vai querer. Ah, mas se eu quiser ser homem, mesmo assim gostar de homem, isso é outra coisa, isso é sexualidade. Essas coisas têm que ser ensinadas. Não nascemos sabendo disso. E uma vez que sabemos, a gente pode. Bem, para que eu vou seguir esse infeliz aí? Que ele já vai se acabar daqui a pouco. Aliás, ele já está se acabando em pedaços. Mas tem mais caos aí, navegando por aí. Por isso nós estamos aqui, para modular esse caos. Não é para terminar com ele, não é para escondê-lo embaixo do tapete, não é para vê-lo como demônio, como diabo. É entender que ele está agindo de forma anormal porque não está inteiro. E anormal, ele se protege. Então, se uma mulher se aproxima e atrai aquele homem, pronto, ela vira inimiga. Quantas mulheres não morreram na fogueira porque homens casados que elas não queriam e que padres que elas não queriam não conseguiam lidar com a rejeição? Então você é uma feiticeira, porque você me enfeitiçou a ter sentimentos por você e você agora não sustenta. Fica de olho. Uma vez que você fique de olho com essas coisas que estão acontecendo, você consegue modular, porque a coisa não é impedir, é modular. O saudável é que o yin e o yang caminhem cada vez mais juntos. É assim que vibram as grandes energias. Elas têm a sua contraparte. Por isso não precisam nem ficar no seu extremo, porque tem o outro para dar apoio, tem o outro para caminhar junto. Temos que ficar de olho nisso.
Nós estamos repetindo, né? Por isso, muitos apresentam imenso prazer por objetos, por ostentação. Porque essa é a outra faceta do Yang. É mental. Eu sou mental. Meu signo é mental. O que me equilibra é minha lua. Câncer. Super coração, super. Daí dá aquela temperada. Meu yin e yang fica mais ou menos equilibrado. E quem não tem? Acreditou naquele doente, queimou todas as suas oportunidades, foi exibir ostentação, ser ostentação. Eu causo inveja por onde eu passo. Isso por si só já é doente. As coisas não estão aí para você causar inveja. Muitos dizem a pior coisa é a inveja. Essa gente adora a inveja. Porque a inveja diz para eles o quanto, sabe, eles medem a própria importância pela inveja que o outro tem dele. Pô, um monte de gente me inveja, que coisa horrível. Mentira, ele está adorando aquilo. Que ele não tem uma visão própria de si mesmo. Então ele precisa da inveja. Agora eu estou, mas quero mais porque eu quero ser mais invejado ainda. Isso é saudável? Aí vai ao ponto de ser preso, de ser tudo confiscado. Ou seja, o rei fica nu. Não diante de todos que o invejavam e nu diante de si mesmo. O que eu vou fazer agora? O que eu sou? Eu sou esse aglomerado. Você já viu uma traça? Uma traça, ela pega, né, o tecido daquela que ela rói, é para fazer uma roupa para ela. Aí ela fica maior. Vai ver o coisica que mora ali dentro. Tem isso na natureza o tempo todo. Então, o universo é o corpo doente. É muito lindo? Imagina se fosse saudável, então, né? Considerado, estivesse dentro do espectro saudável, nada precisa ser mexido, que está tudo ok. O que não seria. Mas nós estamos dentro do corpo do mestre, né? E agora eu posso falar que homens estão se frustrando agora justamente porque não estão sabendo lidar com a sua sexualidade. Porque quando entra na puberdade, há uma explosão de energia yang, né? De testosterona. E tem homens que ainda estão tomando testosterona. Teve um que se identificou como macho alfa. Eu tenho muita testosterona no meu sangue. Meu corpo está repleto e eu ainda tomo. Por isso eu não aceito ser desafiado. Olha a coisa mais patética, mais decepcionante. Mas isso acontece só com os homens? Não, tem mulheres aí que adoram isso. Elas precisam de um macho alfa, porque eu sou a fêmea alfa. Yang do mesmo jeito. Sou bonita, sou gostosa. As mulheres feias me invejam. Invejam porque eu sou gostosa, porque eu tenho esse gostoso do meu lado. Olha só, se vive para ostentar, para esfregar na cara do outro quão fracassado ele é. E por que você precisa ver o fracasso dele? Porque só você enxerga que você é o tal. E não tem nada a ver. Porque o que está se manifestando em você ali é a doença do Criador. O Criador não era assim originalmente. Mas uma vez que ele vibra assim, vibra no caos, vibra na desconstrução, porque ele cria e descria, porque aquilo é o inferno o tempo todo.
Aí aqui, o que eu coloquei, né? Os homens jovens estão frustrados e desapontados? Sim, estão. Mas aqui é uma coisa para um outro vídeo que eu vou fazer sobre política. Mas aqui eu estou levando para o lado de que eles apresentam, no momento da puberdade, essa explosão de energia yang. E o que eu vou fazer? Eu não tenho emprego, eu estou cheio de espinha na cara, eu estou comprido feito um palito, feito um poste, magro feito um palito. Olha só, e daí eu estou ajudando. Olha os adjetivos pejorativos, que é adjetivo. Ele não deixa de ser, é um pejorativo, mas é adjetivo. A gente costuma achar que adjetivo é só dizer o belo. Não, é também denegrir o outro. É um adjetivo, gente. Aí, vai, coitado, ele só vê. Aquilo causa uma bomba de frustração imensa. É o que os outros estão se aproveitando. Vem cá, meu filho, vem cá, coisinha feia, fracassado. Culpa dele. Gente, vamos rir, porque a coisa é séria. Então vamos trazer leveza para o cérebro. Senão o cérebro se assusta e fecha. Vamos lá. Quem é a culpada? Ela. Ela. Ah, bundão, cinturinha, peitão, linda. E bota botox, e pinta a unha desse tamanho. Não sei como não fura o olho. Batom, maquiagem, se exibindo na minha frente e eu essa coisa aqui. Isso, meu filho, mas ela é inferior a você, você é macho alfa. Mostra pra ela quem manda no pedaço. Acontece só isso, é isso que está acontecendo agora. Tivesse explicado para essa criança e a outra também, que também está vibrando no alfa, porque ela tem que exibir, né? Ela tem que, ó. Esse não é o feminino. É claro que o feminino gosta. Gente, eu gosto de batom, eu gosto isso aqui tá um calor e fica mais calor, a energia do que a gente está falando, daí aquece mais ainda. Eu trago o cabelo para frente, refresca as costas, mas o pescoço eu tenho que estar sempre fazendo assim para afastar um pouco do pescoço. Se tivesse preparação para essas crianças, elas entenderiam melhor o fenômeno que acontece, que ele é passageiro, que ele vai passar e vai passar muito melhor se souber lidar com eles. E só sabemos lidar com eles quando conhecemos. Mas, em vez disso, a gente prega que é pecado falar sobre isso. É pecado falar sobre sexualidade e é pecado falar sobre agressividade. No entanto, ela cresce exponencialmente e de uma forma que agora está se perdendo o controle. Porque todo mundo vira cara para isso. Não, eu não quero falar, mas não permito que a escola fale. A religião não vai falar, porque isso é pecado, eu não vou mexer, isso é coisa do demônio. Chamam o próprio Criador de demônio, porque quem fez tudo isso, quem foi? Descobriram quem foi? Criador. Então é hora de conversarmos sobre isso.